Olá, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Olá, boa tarde, seja bem-vinda, Biazita, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Ian. Vou botar esse microfone no máximo aqui. Estou aproveitando que o gancho, hoje a gente tem o nosso quadro sobre a China, né? Não sei se pode mostrar, né? Não sei se pode mostrar. Seu som tá ruim, Miguel, não tô ouvindo direito não, tá abafado. Ah, então, Agora peraí. melhorou. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aumentei, deve melhorar um pouquinho agora. Alô, alô, alô. Agora sim. Bia, uma pergunta para você sobre o que você acha das oportunidades que o Brasil tem com a China, né? Qual a visão que você tem do papel da China na geopolítica e o papel que o Brasil pode desempenhar, o Brasil, qual as oportunidades que o Brasil pode ter com essa emergência da China e também o papel que a China tem hoje nos conflitos mundiais, né? Você deve ter visto que a China, por exemplo, ela conseguiu colocar na mesma mesa o Irã e a Arábia Saudita, uma coisa que há décadas ninguém conseguia. A China também recentemente reuniu grupos diferentes da Palestina, reuniu o Hamas e a Autoridade Palestina. Enfim, ela está tentando jogar o grande jogo da geopolítica. Qual a visão que você tem sobre isso? Eu acho que a gente tem que entender que o século XXI é o século da China, né? A grande liderança política e econômica do século XXI será a China. E é uma mudança de polo muito grande, porque até então, as lideranças que a gente tinha mundiais, né, as grandes lideranças mundiais, elas estavam sempre no eixo norte, né? A América estava sempre os Estados Unidos, uma parte da Europa. Então, você não tinha um impacto cultural tão grande, né? Você tinha lideranças internacionais que faziam parte do Ocidente. É a primeira vez em muito tempo, na verdade, desde na Idade Moderna, é a primeira vez que você tem, de fato, uma liderança que vai não só alterar a perspectiva, né, econômica e geopolítica, mas também vai alterar a perspectiva cultural, que é uma coisa que pouco se fala, né? Você vai ter uma mudança, inclusive, da percepção de algumas questões éticas e morais, porque você tem uma nova liderança internacional com uma outra visão do mundo. Então, o impacto ele é muito grande e a gente sente a diferença, né, de comportamento da China para os outros players internacionais. A China tem uma tradição de diplomacia muito forte. A gente até brinca que ela consegue conquistar o mundo sem dar um tiro, né, porque ela tem essa questão do processo de expansão por infraestrutura, ela tem vários acordos internacionais. Então, a tendência que a gente tem a partir de agora é ver ela despontando como uma liderança, mas não só uma liderança econômica, mas uma liderança política e provavelmente a maior liderança política. Ela tem o poder hoje em dia de mediar guerras, de mediar conflitos, coisa que não tinha há 15, 20 anos atrás. Então, é um cenário muito novo para o mundo, porque você tem uma liderança que sai daquele eixo europeu-Estados Unidos. Você tem uma liderança que tem uma perspectiva cultural diferente, uma perspectiva moral diferente, uma perspectiva sobre organização de sociedade muito diferente, né? Organização política. Isso vai impactar bastante o mundo e boa parte dessa dificuldade das pessoas aceitarem esse crescimento da China, essa liderança da China, é exatamente nas mudanças que a gente vai ter no eixo ali cultural e político. Porque assim, a China apresenta uma organização política que não é o padrão do Ocidente. Ela apresenta uma organização cultural que não é um padrão. E a gente também vai ter uma questão da língua, né? Porque a gente não vai ter só o inglês como uma das principais línguas, mas o mandarim também, porque vai ser necessário nessa nova organização internacional. Então, eu acho que eu vejo com muito bons olhos a relação do Brasil com a China nesse processo. Mas eu vejo com bons olhos porque não é só uma relação Brasil e China, né? É a China ali como carro-chefe de uma perspectiva que é um novo sul global e o Brasil também se organizando para ser uma das lideranças desse novo sul global e se descolando cada vez mais, né? Tomando atitudes muito autônomas, tanto dos Estados Unidos, da Europa e até mesmo da América Latina. Tem tomadas atitudes de liderança e muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas é porque o Brasil quer ser um player decisivo na região. Então você percebe que a comunicação vai ficar cada vez mais forte com a China. A gente vai ver como é que vai ser a resistência internacional a esse crescimento chinês. Porque é importante também observar como o mundo vai resistir
a essa mudança de hegemonia, e não vai ser uma resistência pacífica. Isso tem que ficar muito claro, né? A China, ela tem compreensão de que essa resistência não vai ser nem um pouco pacífica. Cadê aqui? Cadê o Miguel? Então, continuando na China, Biazita, eu queria que você avaliasse, tem deixa eu até subir aqui, no ano passado, o ministro Celso Amorim, o chanceler, né, Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula, se reuniu com o principal diplomata chinês, que é o Wang Yi, que também é ministro das Relações Exteriores. E eles elaboraram uma proposta de paz para a Ucrânia, que, inclusive, tempos depois, a própria Rússia validou, disse que estava levando em consideração. Será que seria por aí esse caminho, essa mudança, esse novo mundo, nova configuração geopolítica, inclui aí a China e o Brasil como mediadores desse processo? Está aí essa matéria, eu vou deixar aqui para vocês lerem. Inclui, a gente percebe que não é só na questão da Ucrânia, né? A gente vê os dois países sendo mediadores fortes na questão de Gaza, a gente também vê os dois países sendo mediadores até mesmo na questão da Venezuela aqui, né, na discussão na América Latina. Então, é uma perspectiva diferente de expansão de poder, né? A gente estava acostumado até então à expansão de poder praticamente através da guerra, da conquista e da aniquilação, né? A China ela já muda o modo. Ela, além de levar a infraestrutura, ela trabalha com o processo diplomático. Então, para ela, o diálogo é o processo principal. Então, a gente percebe agora, nesse momento, quem segurou a mão do Irã, né, na retaliação contra Israel foi a China. E a China fez todo um trabalho diplomático para dar uma segurada na retaliação do Irã, deixando bem claro que aquilo ali prejudicaria o Irã. É claro que vai ter uma retaliação, mas a gente está falando do nível, né, da retaliação. Então, a China ela vem num processo de conquista diferente, porque ela utiliza a diplomacia. Eu costumo dizer que a China tem a melhor diplomacia do mundo nesse momento, né? Porque ela está sempre trabalhando no diálogo. Ela entende que o sul global precisa se aliar. Ela entende que conflitos bélicos atrapalham crescimentos econômicos. Como é que um país vai crescer em infraestrutura se ele estiver em guerra? A guerra não é interessante para a China, né? Ainda mais a China com toda essa questão da Rota da Seda, que ela vende o quê? Ela vende infraestrutura. Como é que você vai vender infraestrutura se você está com países em guerra? Então, é uma visão muito diferente, porque você tem os Estados Unidos, que faz o processo belicista, né, onde você tem a expansão americana através da guerra e você tem a expansão chinesa através da diplomacia. E ficou claro que é a expansão que mais dá certo, né? Então, assim, a China tentou mediar a questão da Ucrânia, tem mediado bastante a questão do Oriente Médio, ela tem sido muito forte na questão do Oriente Médio. Ela fez uma fala muito contundente na questão da Venezuela, deixando bem claro que a soberania da Venezuela não poderia ser desrespeitada em momento algum. Então, ela faz falas duras, mas sempre pelo caminho do diálogo. E o Brasil tem feito esse caminho, né? O Brasil ele tem se juntado a essa perspectiva e muita gente estranha. Eu tenho visto muita gente estranhando, né, achando que o Brasil está colocando o pé no freio. Não, é uma outra forma de você se impor. Você se impõe pela mediação, pela perspectiva diplomática, e aí você é considerado um player de respeito ali naquele processo de discussão, né? Porque você não está querendo a guerra. Então, você tem mais escuta nesse processo. Então, são vários lugares do mundo que você vê esse trabalho e a China fez o carro-chefe disso. Então, ela tem, nos últimos 20 anos, um crescimento muito grande e um crescimento onde ela não precisou dar um tiro. Inclusive, em união do sul global, né? Porque fica muito claro que a China tem um trabalho muito grande nessa união, dessa perspectiva sul global. Mesmo que a gente esteja falando de países completamente diferentes, formas de governo diferentes, economias diferentes, organizações internas diferentes, cada vez mais eles estão mais fechados. Cada vez mais o sul global está mais fechado. Quando a gente olha todas as votações da Assembleia da ONU, o sul global ele vota em peso junto, sempre. Isso é uma demonstração de força. Assim, em momentos decisivos estaremos juntos. E quem é o carro-chefe disso é a China. A China ela faz essa puxada do sul global. E aí outros países, percebendo que você não precisa mais estar só naquele eixo Estados Unidos e Europa, começam também a se aliar à China, porque tem ganho econômico nesse processo. Bia, você observou que o Reino Unido enfrentou uma série de protestos racistas, a extrema-direita começou uma série de ataques a lojas e ambientes
propriedade de muçulmano, ataques físicos também a muçulmanos, e você teve depois uma série de manifestações muito grandes, antirracistas, né? Eu estava pegando aqui uma matéria do Al Jazeera, bonita, que achei interessante, que eu só queria trazer uma reflexão para a gente aqui, que a gente tem toda essa preocupação com o avanço da extrema-direita no mundo, né? Uma preocupação legítima e tudo, que a extrema-direita realmente ela cresceu em vários países, mas é importante tem que lembrar também que a resistência da extrema-direita também ela cresce de forma até proporcional ao avanço da extrema-direita. O que a gente viu na França, né, na última hora, o campo da esquerda barrar a extrema-direita, a esquerda teve mais voto na França, foi uma coisa impressionante, uma vitória impressionante na França, semanas atrás. Em Portugal, barraram a extrema-direita, na Espanha barraram a extrema-direita, e agora no Reino Unido você teve manifestações gigantescas, né? Aí tem essa matéria aí bonita da Al Jazeera, uma matéria de opinião falando, né, que foram milhares de pessoas nas ruas para protestar contra essas agressões da extrema-direita, né? Enfim, né? Como é que você está vendo essa grande luta, que é uma luta já global, né? Uma luta global, essa luta ideológica que já se tornou uma coisa global, contra a extrema-direita, você vê nos Estados Unidos, você vê na Europa, você vê no Brasil, né? A gente conseguiu derrotar o Bolsonaro aqui. Como é que você está vendo o estágio atual da luta contra a extrema-direita no mundo? Eu acho que é preocupante, porque todos esses movimentos são movimentos de reação, não são movimentos de pautar. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante, porque, assim, as pessoas lutam, mas elas lutam quando o problema aparece já de forma muito grande. A extrema-direita está muito bem organizada internacionalmente. O que aconteceu no Reino Unido foi uma situação extremamente grave, porque não foi todo o modus operandi da extrema-direita, o modus padrão, né? Você planta uma fake news com características racistas, com características, no caso da Europa, né, anti-imigrante. Essa fake news cresce, fura a bolha, vai para a rua e gera crime de ódio. E aí a sociedade civil se organiza para reagir. Eu tenho observado que, por mais que os movimentos antirracistas, né, antifascistas estejam atuantes, eles estão atuantes na reação quando o caos se estabelece. E eu fico muito preocupada que talvez vai ter um momento que a gente não consiga reagir o suficiente. Quer dizer, a gente teve o movimento na França, mas precisou ter uma ameaça muito próxima do grupo da Le Pen chegar no parlamento para ter uma reação efetiva. A gente também viu isso na Espanha com o Vox, o Chega em Portugal, e agora com os movimentos lá no Reino Unido. A gente teve níveis de violência muito graves no Reino Unido e que foram alimentados pós-processo eleitoral no Reino Unido. Porque, assim, apesar da extrema-direita, né, não ter alcançado muitas cadeiras no parlamento, ela fez um trabalho muito grande no Reino Unido de desqualificação dos imigrantes. Então, por exemplo, antes do processo eleitoral, 42% da população do Reino Unido considerava um problema o imigrante. Agora, 52%. Então, isso é uma construção de narrativa. É uma construção de narrativa de culpabilização dos problemas da sociedade naquele grupo social. E aí você coloca a culpabilização num grupo que, na prática, nem imigrante porque está há décadas já estabelecido, centenas de anos, na verdade, algumas comunidades com 200 anos de estabelecimento em alguns lugares na Grã-Bretanha. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar feliz com a reação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles estão tão mobilizados que eles conseguem tomar rua, eles conseguem cometer crime de ódio, eles conseguem destruir, bater, perseguir, e aí a gente se organiza para resistir. Será que em algum momento a gente vai conseguir sempre, né, fazer essa resistência? Será que em algum momento a gente vai falhar nessa resistência? Então isso me preocupa muito, porque assim, a gente precisa ficar atento que eles estão muito grandes e muito organizados. Em todas as pesquisas que a gente olha, eles têm mais ou menos 30% da população. E é geral, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que ficar muito atento para o movimento deles, porque eles usam sempre as mesmas características. Usam a internet, plantam uma fake news, e aí isso vai para a rua e vira crime de ódio. A gente não pode só pautar a resistência, a extrema-direita, num processo de apenas reação à violência da extrema-direita. A gente não pode achar que só tem que começar a reagir quando há violência. A gente tem que
começar a impedir que eles promovam a violência, impedir que eles cheguem ao poder, porque eles estão cada vez mais fortes. O que aconteceu no Reino Unido, o que aconteceu ali, foi muito além de manifestação e protesto. Aquilo ali foi caça a minorias sociais. A gente teve um processo de tentativa de extermínio de minorias sociais organizadas na internet em pleno século XXI. A gente via isso na década de 20, 30 do século XX. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então, é um cenário muito perigoso, onde eles estão partindo para tudo ou nada. É o mesmo modo, eles não conseguem ganhar um processo eleitoral, então eles vão para a convulsão social para tentar instituir uma barbárie. Eles fazem isso sempre. Primeiro, eles tentam a eleição, não conseguiram, vão para a barbárie. E no caso do Reino Unido, tem uma questão muito específica que me chamou a atenção. Uma tentativa de deslegitimar o governo novo. Porque como o governo trabalhista entrou, ele mal entrou, e você tem uma grande convulsão social de extrema-direita, dando a impressão para a população de que o governo vai ser um fracasso, de que ele não consegue controlar a sociedade, viu? Vocês colocaram a esquerda, né, porque a esquerda lá, e olha só como está caótica. Antes não estava caótico. Então, assim, tem uma outra questão também, uma tentativa de deslegitimar um governo eleito democraticamente, dizendo que ele não tem capacidade para gerir aquele Estado. E por isso as convulsões. Então, assim, tem que olhar muito onde começa tudo isso, né? A gente sabe onde começa. Começa na internet. Mas como começa? Né? O que está alavancando isso? Por que tanta gente cai nessas fake news? Quais são os problemas que fazem com que essas pessoas comprem essas fake news e vão para a rua para bater em outras pessoas por causa de postagem? Né? Porque o que a gente viu foi um processo onde, por muito pouco, a gente não teve vários assassinatos coletivos. Foi por muito pouco. A coisa chegou no limite. Então, a gente tem que ficar muito de olho e não dá só para ficar na reação, quando a violência vem. A sociedade civil precisa começar a se organizar e entender que a extrema-direita é um perigo real e que ela não vai embora. Ela não vai embora. Ela vai se moldando. Então, se ela precisar desestabilizar o Estado para ficar no poder, ela vai desestabilizar completamente os Estados. Bia, agora até seguindo um pouco dessa sua análise sobre a atuação da extrema-direita, né, que não sabe perder, não sabe conversar. Você fez um comentário hoje, que inclusive se relaciona com o nosso thumb, sobre a questão do Marçal. Né? Olha, mídia negativa continua sendo mídia. Quem estudou o processo de ascensão da extrema-direita nos últimos 10 anos sabe disso. Parem de difundir os vídeos do Marçal. As falas dele não são feitas para alcançar humanistas ou progressistas, mas para alcançar bolhas reacionárias. E está alcançando mais bolhas com o trabalho de denúncia na internet. Foram dias só vendo ele na internet e esse excesso de imagem dele vai normalizá-lo para o público fora da bolha dele. Eu discordo, tá, um pouco da sua colocação no papel de jornalista, comunicadora, mas você, como analista política, com todo respeito, até porque tem gente, a gente tem uma participação aqui massiva dos apoiadores do Marçal, né, aqui, porque eu acho que, inclusive... Verdade, eles estão comentando. Até o cara falou aqui, ó. Quem que falaria de Pablo está aí falando nada a ver da Grã-Bretanha. O pessoal está todo decepcionado. Chegou aqui, a gente falando da Grã-Bretanha, eles querem ouvir sobre o Pablo. Né? Porque todo dia que um esperto acorda um monte. Hoje apareceu um monte aqui de mané que cai na lorota de um picareta desse. Mas fala um pouco aí sobre essa sua análise, até porque a gente está no finalzinho aqui, Bia. Primeiro, vou fazer uma provocação. Será que cai ou se é algo não orgânico? Tá? Porque uma coisa que a gente aprendeu com o Bannon é que não existe nada orgânico na extrema-direita. Então, essa impressão de que ele tem muitos apoiadores na internet, muitas vezes não são perfis reais, não são perfis orgânicos, não são pessoas que compraram isso. O que me preocupa muito é que, assim, uma coisa é o trabalho jornalístico. Eu acho que a gente também tem que separar isso, né? Que é o trabalho jornalístico? Você teve um debate e você explica as atrocidades que aquele candidato falou no debate. O que me preocupa é quando você começa a ver uma quantidade muito grande de vídeos sendo distribuídos em várias redes para falar dele, para questionar, olha, como ele é um absurdo, como ele é um absurdo. O problema é o seguinte, a sociedade, por causa da internet,
ela tem sido muito ligada às bolhas virtuais. Né? As pessoas não discutem mais o que elas acham na rua, nem nos bares. Elas discutem na internet, elas discutem dentro das suas bolhas que não tem desconstrução. Muitas vezes a pessoa concorda com o que ele fala, mas ele não comenta com as pessoas próximas porque ele não quer ser rotulado. Então, quando ele vê uma figura como aquela falando coisas que ele acredita, ele está sendo apresentado a um candidato que ele gosta e que ele nem sabia que existia. Porque eu sei que muita gente fala assim, mas ele tem milhares de seguidores nas outras redes. Continua sendo bolha, tá, gente? Porque muitas vezes você tem gente com 10 milhões de seguidores de Instagram ou nas outras redes e você está numa bolha. Outra pessoa nunca ouviu falar. Mas, quando você tem a difusão desse material constantemente, ele vai furando as bolhas e nesse furar as bolhas ele vai alcançando outros grupos que naturalmente ele não chegaria. Porque esse tipo de falas polêmicas, elas são feitas de propósito para serem engajadas para furar a bolha. É isso que as pessoas têm que entender. Ele não fala os absurdos porque ele acredita nos absurdos. Ele fala os absurdos porque os absurdos vão gerar um sentido de horror, né? Um choque nas pessoas. As pessoas vão comentar sobre esses absurdos, vão mostrar os recortes dos vídeos dos absurdos, e aí vai furar a bolha e vai chegar naqueles grupos que naturalmente não chegaria pela internet. É um trabalho não orgânico mesmo de você difundir essas ideias. Eu vou pegar um exemplo de hoje, do Trump. Como a Kamala tem sido muito falada na mídia americana, o Trump já veio com um papo de que o Irã tentou roubar material secreto dele, invadiu os e-mails. Óbvio que isso é uma viagem, mas isso é porque ele precisa ser falado e ser lembrado na mídia digital. Então, você precisa o tempo todo ser falado. E aí, quanto mais você é falado, mais você é normalizado. Porque no início as pessoas falam assim, gente, ele é doido. Não, gente, ele falou aquilo ali, mas isso é brincadeira. Olha o perigo. Você começa a diminuir a gravidade das falas, e aí vai ter uma hora que ele vai falar algum assunto que está ligado à família, que está ligado ao empreendedorismo para os mais jovens, que vai estar ligado a uma questão de educação, e aí a pessoa vai ver aquilo e já normalizou e falar, vou lá, vou tentar. Vai que dá. É a mesma lógica que o Bolsonaro chegou no poder, a mesma lógica que o Milei chegou no poder, a mesma lógica que em El Salvador você tem aquela figura nefasta no poder. Então, assim, essas pessoas se utilizam da polêmica e do choque dos progressistas para engajar para fora da bolha. É esse o método deles. Eles sabem que se eles ficarem na bolha deles, eles não expandem. Mas a partir do momento que eles chocam os humanistas, chocam os progressistas, eles sabem que os próprios progressistas e humanistas vão simplesmente fazer com que aquele vídeo, aquela fala, aquela postagem fure a bolha e jogue num outro algoritmo diferente, e aí vai cair na bolha do pai de família que está olhando o WhatsApp de manhã antes de trabalhar, vai cair na bolha da igreja, e aí as pessoas começam a ser trabalhadas nos seus preconceitos mais profundos, que muitas vezes não verbalizam, e olham para aquele candidato e falam assim, não, vou dar uma chance para ele. Ele fala umas coisas, ele fala umas maluquices lá, mas ele também fala umas coisas que eu gosto, vou lá e dar uma chance. Isso é pura estratégia de marketing. E aí a gente tem que separar. Uma coisa é o trabalho da mídia. Mídia no sentido de jornalismo. Olha, a gente teve o debate ontem, foi falado isso. Outra coisa é o trabalho mesmo individual das pessoas e na internet que vão postar e vão falar, olha, eu tô chocada. O engajamento vem nisso. Vem do indivíduo ali sozinho que vai postar o vídeo, que vai fazer a fala. E aí, quando você olha a sua timeline inteira, é Marçal. Que foi o que aconteceu. A timeline inteira. Eu não conseguia ver nada, por exemplo, do debate do Rio de Janeiro, porque a timeline inteira era Marçal. Isso aí não é não é algo sem estratégia. É com estratégia. Não é orgânico. É trabalhado, é pensado. Todas as falas absurdas deles são feitas para que outros campos engajem o absurdo, para que ele fure as bolhas e chegue em outros grupos que não conheceriam normalmente, porque são pessoas que não gostam dessa coisa de coach, ou não olham o Instagram, ou não olham o TikTok, ou não olham o YouTube, só olham o WhatsApp, por exemplo. Maravilha, Biazita, a gente está chegando aqui no fim, prazer dividir aqui a bancada com você. Miguelito, tem mais algum questionamento para a Biazita? Não, só perguntar para a Bia qual epitáfio que ela escreveria para o Delfim Neto.
que ela acha da morte do Delfim Neto. Eu acho que qualquer pessoa que assina um documento que restringe os direitos civis das pessoas e que simplesmente permite tortura e assassinato não pode ser louvado. É isso. Não importa se ele é um grande economista, não importa se ele é um gênio, o fato é, o AI-5 nos jogou às trevas e ninguém foi punido por causa disso. A gente tem pessoas que nunca mais voltaram para casa, pessoas que foram torturadas e mortas, que estão desaparecidas até hoje por causa de uma assinatura dessa, e ele participou dessa assinatura. Então a gente não tem que louvar esse tipo de gente. É como se a gente louvasse as pessoas que construíram aquele absurdo da engenharia da morte na década de 40. É isso. Ops, pronto. Maravilha, obrigada, Biazita. Obrigada, Miguel do Rosário. E, gente, depois vocês têm que compartilhar aí o nosso quadro da China, né, não, Miguel? Nosso... Sim. O nosso quadro da China estreou hoje, vai entrar um corte especial, a gente depende de vocês para compartilharem, divulgarem, e aqui a live também, pessoal, a gente está terminando agora. Antes de sair, deixa um like aí para ajudar a construir a audiência. Bia, muito obrigado pela entrevista, sempre muito bom conversar contigo. Semana que vem, se você tiver um tempinho, te volto a conversar. Um beijo, até amanhã, pessoal. Beijo, tchau, tchau.